Olá, amigos queridos estudantes da lição da Escola Sabatina. Bem-vindos ao segundo semestre, 1º de julho de 2020. Nós estamos aqui nessa quarta-feira para estudarmos a Palavra de Deus e o título do estudo de hoje é o seguinte: Fidelidade ao mandamento de Cristo. Esse é o tema do estudo de hoje, quarta-feira, dia 1º de julho. Fidelidade significa que você está acostumado a abrir a boca para dizer Deus é fiel. E Ele é mesmo. Se há alguém na história desse mundo e no coração dos crentes que é fiel, é Deus. E você e eu somos fiéis a Deus? Fidelidade a Deus passa pelo significado da palavra compromisso, que é algo que está desaparecendo da humanidade nos últimos anos. Ninguém quer compromisso com nada, nem com trabalho, nem com estudo, nem com família, nem com casamento, nem com filhos, nem com vizinho, nem com amigos, nem com igreja, nem com compromisso de igreja, nem cargo de igreja, responsabilidade para fazer alguma coisa. Zero. Ninguém quer compromisso com nada. As pessoas acham que o significado de compromisso é ofensivo. E o contrário disso é liberdade, mas estão equivocadas, né? Compromisso e liberdade não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Nada. Compromisso, na verdade, é uma obrigação. Deus se obriga a ser fiel pela natureza dele, e isso para ele é muito fácil. Ele nos dá o exemplo de como devemos ser fiéis a ele, embora sejamos pecadores, e usemos o fato de sermos pecadores para justificar que não conseguimos ser fiéis. Se quisermos, seremos, em qualquer assunto. Basta ser do nosso interesse pessoal. Então, que seja do seu interesse pessoal ser fiel a Deus nos seus mandamentos, a sua palavra e ao seu estilo de vida que ele colocou nas Santas Escrituras. Não é isso? A lealdade a Cristo requer um compromisso de fazer a sua vontade. Na verdade, a lealdade exige, é a palavra que está na lição de estudo, na lição da Escola Sabatina. Exige, sim. Quando essa palavra aparece, então as nossas escolhas começam a ficar reduzidas. E isso já não é bem-vindo. Ela exige obediência, é a palavra seguinte da palavra exige. Ou seja, eu e você somos intimados, se quisermos ser leais a Jesus, a obedecer. E aí em seguida o texto diz, obedecer o quê? Aos seus mandamentos. E eu não estou falando apenas do decálogo de Êxodo 20, como muitas pessoas nos acusam como adventistas do sétimo dia. Vocês só falam da lei, só falam da lei. É bem da verdade, se nós adventistas do sétimo dia não falarmos da lei, ninguém mais vai falar da lei. Mas me refiro aqui, sim, ao decálogo e todos os outros mandamentos que Jesus deixou na Bíblia. Todos. E para conhecê-los, você e eu precisamos ler a Bíblia. Eu sigo com a seguinte meditação, com a seguinte consideração. Em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, 3 e 4, e 2 Pedro 3 e 9. Aqui existem duas revelações sobre o coração de Deus. A primeira revela que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade de maneira plena. Sim, só depois da salvação. Só depois da extinção do pecado, eu e você vamos conhecer a verdade plena, que a verdade é a pessoa de Deus, é a pessoa de Jesus, é a pessoa do Espírito Santo. O segundo pensamento na mente de Deus, segundo a Bíblia, é: não quer que ninguém se perca, mas que todos alcancem o arrependimento e alcancem a vida eterna. Esse é o desejo ardente de Deus. O projeto de salvação da humanidade nasce no coração de Deus e ele é distribuído pela humanidade, e nós somos privilegiados quando abraçamos essa causa e trabalhamos para Deus, buscando salvar outras pessoas. Deus é apaixonado pela salvação das pessoas. Não há nada mais importante para ele. Nada é mais importante para Deus do que salvar o pecador da lama do pecado. O comentário bíblico adventista do sétimo dia indica que a palavra grega usada para querer é boulamai, que expressa a inclinação da mente,
como querer e desejar. É essa palavra que foi usada por Paulo para descrever o sentimento, o desejo de Deus em relação à salvação da humanidade. O mandamento de Cristo, diz a lição, de que cada um de nós participe de sua missão como testemunha de seu amor, graça e verdade, é fruto do seu desejo de que toda a humanidade seja salva. Aqui outros mandamentos que não o decálogo, como comentamos agora há pouco, né? Testemunha de seu amor, graça e verdade. É isso que eu e você precisamos testemunhar. O amor de Jesus por nós, a sua graça salvadora e inexplicável praticamente, e a sua verdade, que é a Santa Bíblia. Em Atos 13:47, nós temos aqui uma descrição e uma pergunta que diz o seguinte: a quem essas passagens se aplicam? Comparada com Isaías 49:6. Eu vou ler aqui 49:6 de Isaías para a gente buscar a resposta dessa questão. Tá? Na minha Bíblia ensina assim, olha: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo. O Senhor está dizendo isso para alguém. Para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Quem diz isso? O Senhor Deus. O título do capítulo é: O servo do Senhor é a luz dos gentios. Isso aqui é um capítulo difícil para os judeus, onde através do profeta Isaías, naquela época, entre os judeus, esse profeta ensina para Israel de que o Senhor Jesus é luz também para aqueles que não nasceriam na nação judaica. Isso é uma ótima notícia, porque eu e você, que nascemos fora do povo de Israel, somos alvo dessa bênção bíblica. Isaías escreveu e viveu em torno de 700 anos antes do Messias nascer, e aqui não deveria haver dúvidas na cabeça de nenhum estudante da Bíblia de que Jesus Cristo é a luz do mundo e não a luz dos judeus, a luz dos israelitas. Essa passagem se aplica inicialmente a Jesus, mas Paulo fez uma aplicação, como nós lemos aqui em Atos 13:47, para a igreja do Novo Testamento, colocando a responsabilidade sobre os ombros da igreja do Novo Testamento de testemunhar para quem quer que fosse que Jesus Cristo é o Messias de Deus. Aqui o comentário da lição diz assim: ele aplicou à igreja do Novo Testamento: se a igreja negligenciar ou minimizar o mandamento de Cristo, ela falha no propósito de sua existência e perde seu chamado profético para o mundo. Já pensou nisso? É igual a história que já tenho repetido aqui para você algumas vezes, da parábola dos talentos. O Senhor vai viajar e distribui talentos de acordo com que ele conhece cada servo. A quantidade de talentos que ele dá, na visão dele, de um homem sábio e próspero e vencedor, é de que esses servos têm condições de fazer multiplicar aquela determinada quantidade de talentos que recebem. A parábola diz que um dos três, com medo, tímido, acanhado, ele enterra o talento com medo do seu senhor. Essa parábola ensina muitas coisas, entre elas de que seu servo não conhecia direito seu senhor, seu caráter. E a outra que ensina, a outra lição que nos ensina, é que os céus realmente não é um lugar para os tímidos, para os acanhados, para os covardes. Os céus é um lugar para aqueles que acreditam na palavra profética e vivem pela fé em meio às provas. Ou seja, eu e você, e mais um monte de cristãos que têm acreditado até o dia de hoje na intercessão de Jesus Cristo para a nossa salvação. Vou encerrando o estudo de hoje, agradecendo a sua presença, contando que você apareça aqui amanhã, quinta-feira, para juntos estudarmos. E eu deixo com você uma pergunta: quais são os perigos para a igreja quando ela se torna tão concentrada em seu interior a ponto de se esquecer do seu propósito missionário?
Grande pergunta, né? Uma igreja começa a olhar para o seu próprio umbigo, para dentro das suas paredes, para dentro dos seus próprios muros e esquece a missão que está diante de nós pelo lado de fora, na vizinhança, nas ruas, nos bairros, na cidade e até nos confins da terra. Isso aí. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.